processo patológico eu descubro através de quê? Das alterações do sistema hematológico e outros exames bioquímicos. Então, o sistema hematológico eu falo que é a bússola. E para você chegar no diagnóstico, aí eu preciso de outros exames bioquímicos. Mas ele te dá, o sistema hematológico, ele te dá uma bússola muito grande. Né? Por exemplo, se eu tenho ali um processo infeccioso inflamatório, ele vai estar evidenciado no hemograma, que é o exame que estuda essas células. Se eu tenho um processo patológico anêmico, ele vai estar ali. Aí eu preciso de um outro exame complementar a partir daquela bússola para chegar num diagnóstico assertivo. Não é? Por exemplo, o paciente chegou lá no pronto-socorro agora. Febre, sudorese, isso aí é sintoma de tudo quanto é tipo de doença. Febre, sudorese, confusão, enfim, taquipneia, poliúria. Então, esses aí são dados que vocês vão, né, pegar junto com os exames para chegar num diagnóstico. Certinho? E aí, é importante, conhecendo isso daí, a gente interpretar e saber, né, como lidar com as situações. Então, na unidade 1, ela vai apresentar praticamente falando sobre célula, como que a célula funciona, como que ela se adapta e quais as alterações celulares que ocorrem devido a essa interação homem e o meio. Até o fato de você alimentar demais ou alimentar de menos, fazer exercício de mais ou exercício de menos, isso tem um impacto a nível celular no ser humano. Fez exercício demais, qual que é o resultado disso? Hipertrofia muscular, hipertrofia celular. Fez exercício de menos, atrofia celular. Né? Alimentou em excesso, você vai ter o acúmulo de tecido adiposo. Não alimentou adequadamente, você vai ter a perca até da massa muscular. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque vai adaptando e tudo depende do metabolismo celular. Então, este, né, conceito saúde versus doença é o limiar que eu vou determinar. Tem gente que tem um limiar um pouco mais avantajado, tem gente que já tem um pouco mais diminuído. Isso aí é determinado geneticamente, fisiologicamente, por aquilo que essa pessoa construiu ou construiu até aqui. Se é uma pessoa sedentária, que fuma, né, que tem hábito de etilismo, dorme mal, você acha que como vai estar o sistema imunológico dessa pessoa? Abatido ou melhorado? E tem aí sim, né? A maioria das pessoas vai estar abatido, mas tem um fator genético. Tem pessoas que faz tudo isso e ainda não tem problema. Aí é uma genética melhorada, né? Mas da mesma forma, tem gente que faz tudo isso e não consegue ainda ter um sistema imunológico. É legal. Aí é a genética também, que eu falo, não aprimorada. Essa pessoa, ao longo do tempo, a genética dela vai ser selecionada naturalmente. Certo? Então, saúde versus doença depende da interatividade do ser humano com o meio e depende também da constituição genética desse ser humano. Hoje a gente vive na era genômica, né? Então, assim, eu falo que esse plano de saúde hoje é vendido como, gente? Por idade, já viu? Quanto mais novo, mais em conta é o plano de saúde. Quanto mais idoso, mais caro é o plano de saúde. O plano de saúde daqui a uns tempos, não se assustem, vai ser vendido por carga genética. Porque tem novo que dá muito mais despesa para um plano de saúde do que um idoso geneticamente aprimorado. Isso acontece, não é? Já viu? Nessas questões aí, eu já consigo hoje, né, fazer, por exemplo, um probiome. Probiome eu avalio toda a sua microbiota intestinal, aquilo que você pode comer, aquilo que você não pode comer. Né? Aquilo que você tem intolerância, aquilo que você vai se nutrir para ter um corpo de atleta, aquilo que você vai se nutrir
para ter obesidade, se você quiser engordar. E aquilo que você vai se nutrir sem perder qualidade de vida para emagrecer. Através da sua genética, eu sei o que você come ou o que você pode comer para que você possa desenvolver fisiologicamente correto. Porque tem gente que não pode, né, nem entrar em contato com alguns tipos de alimentos que vai dar problema. Outros não tem problema nenhum. Então o ser humano é assim, é adaptável e carga genética junto. Por exemplo, eu tenho perfil genético cardíaco, onde eu posso, né, pegar qualquer pessoa, em qualquer idade, fazer o perfil genético e descobrir se ela vai ter ou não ter propensão a doenças cardiovasculares. E tratar antes que aconteça. Mal de Alzheimer tem cura? Não, infelizmente ainda não. Mas eu consigo descobrir ele geneticamente e fisiologicamente através do líquor encefalorraquidiano. E você fala assim, eu vou desenvolver Alzheimer. Só se você quiser. Porque não tem cura a partir do momento que você desenvolve a doença. É progressivo e degenerativo. Mas se você descobre antes, você trata e você nunca vai desenvolver essa doença. Apesar de ter a propensão genética. Então são modernidades que hoje a gente pode usufruir através dos estudos das células. Então essa metamorfose, essa transformação celular, tudo aquilo que envolve célula, né, depende muito da nossa interatividade com o meio, certinho? Então, por que estudar essas adaptações celulares? Para ter conhecimento, para entender o que eu posso fazer, dando aplicabilidade clínica. Paciente em coma na UTI. Você acha que ele vai atrofiar sim ou não? Óbvio. Se passar muito tempo, ele vai atrofiar. Sabendo desse conceito, eu tenho que ter um fisioterapeuta lá dentro da UTI, que nos assiste aqui hoje. E dependendo da situação, eu tenho que administrar alguns fármacos para que esse paciente não venha ter perca muscular. Além dos fármacos para combater o processo que aquele paciente foi induzido ao coma. E até fármaco para induzir ao coma. Olha só, quanto conhecimento envolvido. Então, pessoal, hoje a gente trabalha não individualmente. Eu não vou nem falar isso. Mas, assim, alguma gama de ser humano pensa que só existe ele na face da Terra. É o meu, eu. Cara, pelo amor de Deus, a gente vive numa sociedade onde as formigas já ensinaram para a gente que quem vive em sociedade cresce com ela. Então, a multiprofissionalização dentro de um campo de trabalho, ela é gratificante para o produto final, que seria tratar o paciente. Se eu só enxergo a minha profissão e não valorizo aquilo que eu preciso na outra profissão, eu estou fadado ao fracasso. Ninguém vence sozinho. Né? Quem vence sozinho? Ninguém. O atleta olímpico vence sozinho, não, ele precisa do treinador, ele precisa do nutricionista, ele precisa de um monte de gente. Né? Então, assim, ninguém vence sozinho. A gente sempre vai mais além quando nós estamos em conjunto. E a célula é a mesma coisa. Uma célula ela não vence sozinha. Pelo contrário, ela parasita sozinha. Você vai ver um ser unicelular chamado protozoário. É um parasita. Tem o seu papel na sociedade? Tem. Mas a maior parte o classificou como parasita. Por quê? É isso que ele faz. Ele é só um, ele precisa se nutrir e beneficiar dos outros. Agora, um conjunto pluricelular orgânico, aí a gente consegue ir mais além. Então, por que estudar essas adaptações? O estudo das adaptações celulares permite a você, aluno, conhecer as reações intracelulares que ocorrem no processo de transformação celular do estado saudável ao patológico. E aí eu posso reverter do patológico para o saudável, se eu conheço isso. Certinho? Então permite você conhecer a origem da doença. Dessa forma, nesta unidade, a gente vai enfatizar o estudo sobre diferentes reações celulares,
Apresentaremos conceitos de saúde versus doença. Apresentaremos uma visão geral das respostas celulares de estresse aos estímulos nocivos. Ah, fiz exercício demais. Exercício é bom? É, mas vai te dar fadiga e pode até romper um músculo ou ter lesão em um outro tecido ósseo, né? Quantos atletas não pararam a sua carreira precocemente devido a um esforço exagerado? Então, eu falo que tudo é o equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio, tá? E mostraremos essas adaptações que ocorrem no ambiente intracelular frente a diversos estímulos que resultam em processo de atrofia, hipertrofia, metaplasia, entre outras situações. Nessa transformação celular, que é um processo necessário sem o qual eu não vou evoluir, por que você cresceu? Transformação celular. Por que você está evoluindo no conhecimento? Adaptação celular ao estímulo que você está recebendo. E eu provei para o pessoal da enfermagem ontem como que o cérebro funciona, no sentido de conhecimento. O que é isso, gente? É literalmente o agregar conhecimento, formando novas sinapses, novos neurônios, fixando conhecimento para que a gente venha, de certa forma, aprender melhor. Então, uma situação, um problema aqui, né, que começa lá na sua unidade 1, relacionada a isso daí, adaptação celular, para que a gente possa pensar junto. Não é? Então, uma pessoa que é fumante há 36 anos e fazia ingestão de bebida alcoólica regularmente. Teve aí uma parada cardiorrespiratória e um AVC, acidente vascular cerebral. Então é o seguinte, qual que é o problema, né, do acidente vascular cerebral? O neurônio é uma célula tão nobre que ele não pode entrar em contato com mais nenhuma outra célula. Se ele entrar em contato com outra célula, ele morre. Por quê? Se não fosse assim, depois de um acidente vascular cerebral, sairia mais inteligente. Afinal de contas, o meu cérebro foi mais irrigado por sangue. E não é assim que funciona. Aonde o sangue encostou ali, necrosou. Morte celular. Por isso que o sistema nervoso central é banhado por um líquido muito semelhante à água, chamado líquido encéfalo-raquidiano, que pega os nutrientes do sangue e transmite para o neurônio. E esse cara sofreu acidente vascular cerebral. É por isso que aneurisma é uma situação de risco. O que é um aneurisma? Aneurisma é quando o vaso sanguíneo ele perde a sua tonicidade e vira um papo de anjo, literalmente. E aí imagina as pulsações. Uma hora esse trem explode. Tá pulsando assim. É por isso que a pessoa sente muita dor de cabeça. E aí por isso que tem que averiguar. Dor de cabeça constante pode ser o quê? Aneurisma. Porque se você pegar o cérebro e fatiar ele, a pessoa não sente dor. Mas se você pegar o cérebro e apertar ele, a pessoa vai sentir dor. Então, é interessante isso. Dentro desse contexto, o aneurisma foi detectado ali por um atomo. Se eu não tratar isso, uma hora esse negócio vai estourar. E aí outras coisas, além do aneurisma, que pode causar um acidente vascular cerebral. Hipertensão, o aumento da pressão arterial. Concorda comigo? O sangue está circulando em meio a vaso sanguíneo. Se eu tenho um aumento da pressão arterial, como que vai estar a parede desse vaso? Pressionada, tensionada. Também pode o quê? Estourar. Principalmente se tiver aneurisma e pressão alta. Aí é o pacote perfeito para um acidente vascular cerebral. Certo? Fragilidade capilar. Principalmente quem é diabético, né? A alta taxa de glicemia no sangue favorece a necrose vascular. Por isso que não é interessante ninguém manter altas taxas de glicose no sangue.
Por isso que tem um quadro clínico patológico diabético, que tem que ser tratado e compensado. Caso contrário, a pessoa vai ter problemas vasculares. Até que o diabético descompensado, quais são os problemas recorrentes? Ele tem dificuldade de cicatrização, porque a microcirculação é a primeira que vai sendo prejudicada. E aí, dentro dessa microcirculação, o que vai acontecer? Eu não consigo nutrir o tecido de uma forma correta, porque vai necrosando, eu vou perdendo capacidade de oxigenação, as células vão ficando cada vez mais distantes do tecido sanguíneo, do oxigênio e da glicose, e vai necrosar. E aí por isso que tem a nefropatia diabética. O rim é cheio de néfrons. Então cada rim tem em torno aí de 1 milhão de néfrons, que nos permite filtrar 200 litros de sangue por dia. E isso daí, por que você não vai urinar 200 litros de urina então? Porque a maior parte é reabsorvido também por microcirculação. Dentro desse contexto, se eu começo a perder a microcirculação por causa da diabetes que vai necrosando esses pequenos vasos, nefropatia diabética. Retinopatia diabética. A retina é um outro órgão que tem no olho que nos permite enxergar. E aí começam microlesões devido ao diabetes. Começa a pessoa a perder a visão. Isso se tiver um diabetes descompensado. Então são alguns exemplos, né, onde o sistema cardiovascular ele é importante. Então, hipertensão, diabetes, aneurismas, tudo isso deve ser policiado para não corromper o sistema vascular, porque vai dar problema. Esse cara aí, ó, ingeria, ele fumava, 36 anos, nicotina, promove vasoconstrição. Né? Então a nicotina promove vasoconstrição e a pessoa já tem um aumento da pressão. Já viu quando você está naquela mangueira de jardim? Você aperta, coloca o dedo na ponta da mangueira, o que acontece com a água? Ela esguicha. Então, se eu fizer vasoconstrição, o que vai acontecer com o sangue? Aumento da pressão arterial. Então, quando eu tenho o hábito de fumar, naturalmente, eu vou ter o quê? Aumento da pressão arterial ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, eu vou ter aumento da pressão arterial. Uma outra coisa, a minha pele, tecido epitelial, ele foi constituído para me proteger ou interagir com o ambiente. E ele interage tanto que se eu tomar sol, a pele vai melaninizando, vai ficar bronzeado. Se eu não tomar sol, vai essa palavra aí que você entendeu. Vai tirando a melanina, né? E aí tem gente que faz canções com a melanina, né? Tem gente que tem a melanina como um fator importante, outros nem tanto. Mas o fato é que, olha a adaptação celular, a célula da pele entrando em contato com a radiação ultravioleta e você começa a produzir melanina. Radiação ultravioleta entra lá na sua célula, vai lá no núcleo e abre o gene RNA mensageiro, copia a proteína melanina lá no citoplasma e a pele começa a escurecer. Bronzeamento. Vendo? Na biologia molecular, como que funciona? É assim. Deixei de pegar sol. Deixei de produzir melanina. Só vou ficar com a cor melaninizada da minha pele. E a pessoa vai clareando. E aí tem gente que abusa, faz marquinha, né? Fica provocando o ser humano. Mas é dessa forma. E aí, adaptação. A pele foi feita para isso, adaptar. Nesse ambiente que vai entrar seco do Goiás, né, que foi aí o período de maio até meados de outubro, rapaz, se você não passar um creme na sua pele, o que vai acontecer? Você vai esfarinhar, alguma coisa do tipo. Né? Então fica aquela coisa assim,
bem esticado, né? Esfoliando, principalmente pra gente que é de usar luva, que esse tem que pó o tempo inteiro, lava a mão, passa álcool, usa luva. Chega um momento que até fere se você não passar um creme ou alguma coisa, né? Então o que? Adaptação ao meio. A pele foi feita para isso. Agora imagina o seu pulmão. Seu pulmão tem pele lá dentro, tecido epitelial estratificado? Não, tem outro tecido de revestimento que chama colunar ciliado. Tem cílios e células em forma de coluna. E vai o quê? Empurrando o muco, você tem um muco pulmonar, né, que faz ali a lubrificação da traqueia, umidificação do ar, né, filtração do ar. E aí, obviamente, você tem uma coisa melhorada até chegar nos alvéolos. Aí tem gente que taca fumaça no pulmão. Rápido de fumar. 36 anos. O que vai acontecer com esse pulmão? Vai começar a matar a célula colunar estratificada, colunar ciliada, e vai começar a substituir por um tecido epitelial escamoso. Pele na traqueia. Para suportar, o pulmão não foi feito para ingerir fumaça. O pulmão não foi feito para entrar em contato com fumaça. Se fosse assim, a gente não precisava de uma atmosfera não poluída para sobreviver. Porque se começar a poluir demais, o que acontece? Até mutação. Acho que não é da época de vocês, mas na década de 80 tinha uma cidade muito poluída aqui no Brasil chamada Cubatão, lá em São Paulo. A poluição era tanta que começou a nascer pessoas com malformações. Existe isso em outras partes do mundo? Sim. Né? Então, assim, a gente não foi adaptado a esse tipo de atmosfera. Aí o cara fuma, fuma, fuma. Ele só precisa da nicotina, mas ele está fumando. 4.700 substâncias carcinogênicas, além do monóxido de carbono e alcatrão e a nicotina. Vai chegar um momento que o tecido vai ser substituído. O que isso chama? Metaplasia. Isso é uma adaptação celular, gente. Metaplasia é uma situação celular que acontece. Então, durante a consulta do neurologista, depois que esse cara deu um piripaque, parou, foi parar no hospital, né, pós-infarto agudo do miocárdio, né, e um acidente vascular cerebral, relatou que era fumante há 36 anos e que fazia ingestão de bebida alcoólica todos os dias e que era hipertenso. Agora você já sabe por que ele é hipertenso, né? 36 anos fumando, porém não tomava medicamento todos os dias, como recomendado pelo médico. A própria idade vai enrijecendo os vasos sanguíneos, sabia disso? Então vai chegar o cara para você lá no ponto de triagem lá do pronto-socorro, alegando picos de pressão, né? Alegando síncope, picos de pressão. Aí você vai ver o cara não é fumante, não ingere bebida alcoólica, só teve um aumento de pressão. Natural da idade, a partir dos 60 anos começa. É o processo que a gente chama de arteriosclerose. Tem a aterosclerose, que é a obstrução por LDL colesterol, e a arteriosclerose, que é literalmente o enrijecimento do vaso. E a sua pressão é 12 por 8, por quê? 12, sístole, 8, diástole, sístole, diástole, sístole. E o seu vaso sanguíneo, cheio de colágeno, jovem, ele consegue amortecer um pouco disso aí. Com o enrijecimento da idade, o que vai acontecendo? E aí a pressão aumenta, naturalmente. Tá bom? E aí 36 anos fumando, é uma carreira, é ou não é? E aí, os principais efeitos do tabagismo? Doenças cerebrovasculares, câncer de pulmão, doença nas artérias coronárias e câncer da cavidade oral. Também 4.700 substâncias carcinogênicas a cada baforada, não é? Haja adaptação celular para resistir, uma hora sai.
Principal efeito do álcool, que é o outro fator de risco desse paciente. Dano ao funcionamento cerebral, por quê? O etilista crônico, ele começa a ter disfunção de GABA, que leva à depressão. E o que leva ele a buscar constantemente a euforia, por isso que vicia. Eu comecei a beber socialmente. Beleza. Aí do socialmente ele percebeu que ele ficava feliz. Tem gente que fica deprimido, tem gente que fica feliz, tem gente que fica grilado, colérico, né? Mas ele percebeu, foi um desses casos, ficou feliz. Aí toda vez que reunia os amigos, ele começou a beber. Aí chegou um momento que, para buscar... Por que ele ficou feliz? Porque o etanol metabolizado, ele vai lá no encéfalo, e ele libera GABA, e você fica eufórico, perde fugiu a palavra agora. O seu autocontrole, é por isso que a pessoa faz aquelas coisas duvidosas enquanto está, né, embriagado. Exemplo, subir na cadeira, tirar a roupa, fazer umas coisas que nem lembra depois. Tem gente que não lembra mesmo não, mas tem gente que é só piadinha, tá? Mas a pessoa se aproveita da situação. E aí, além disso, vai liberar um estado de euforia e consumir seus neurotransmissores. Você fica muito feliz. E aí, como consumir, o seu cérebro vai gastar um tempo para liberar isso de novo. Depois da euforia do álcool, faz o quê? O cara começa a chorar. O cara começa a querer dormir. O cara começa a ficar depressivo. É o efeito do álcool. Primeiro ele vai, fica eufórico. Depois ele vai, o quê? Fica depressivo, sonolento, cabisbaixo, quando não fica colérico. E aí ele vai buscando a próxima dose. A próxima dose. E se não tomar cuidado, vicia mesmo. Porque a próxima dose, ela sempre vai ser o quê? Um pouco maior, porque é o efeito da tolerância do organismo. 36 anos. É um tempinho bom. E aí o efeito do álcool? Dano no funcionamento cerebral por causa disso que eu falei para você. Além de perca neuronal, perca de sinapse, tem todo esse efeito colateral. Doenças cardiocoronárias, crônicas e pancreatite, porque o efeito metabolizado do álcool, por isso que a pessoa fica com a boca seca, com vontade de beber água, porque o seu organismo, para pegar esse efeito do álcool, ele tem que se livrar daquilo. Aí o que ele faz? Metaboliza tudo no fígado em aldeído, e aldeído seca o seu corpo, literalmente. Fica seco, ele tira a água do sangue, tira a água de tudo quanto é coisa, para você urinar aquele negócio. E aí a pessoa acorda com a boca seca, com a enxaqueca enorme, afinal de contas consumiu GABA e um monte de neurotransmissor. Né? Tem gente, não tem enxaqueca não, beleza, você nem tem neurotransmissor mais. Né? Então, tem algumas coisas que podem acontecer. Pancreatite. Por quê? Para quebrar esse etanol, eu vou produzir o quê? Muita insulina. Não é à toa que quando está em coma alcoólico, o que faz? Taca glicose na pessoa. Você já consumiu tanta glicose para consumir esse álcool que eu preciso de mais glicose, senão eu vou morrer de coma alcoólico. Quem já viu pessoas assim em estado deplorável, quase entrando no coma alcoólico? E se não levar, morre. Leva para pronto-socorro. Soro glicosado na veia. Né? E em medida profilática, dá um chocolate para essa pessoa comer, senão ela vai morrer na sua frente ali. Tá bom? Milkshake, faz alguma coisa. Bebe garapa. Né? Se tiver. Doce. Mas o resultado que ao longo do tempo vai dar pancreatite. Cirrose hepática, não precisa falar por quê, porque o álcool vai metabolizando, vai consumindo tudo pelo fígado. E aí é lá no fígado que as coisas acontecem. Se eu pressionar o fígado demais, eu mato o hepatócito. Adaptação celular, cirrose. E disfunção do aparelho reprodutor. É isso aí mesmo. Impotência. Tá bom? Beleza, você pode, né, também imaginar qual a relação das informações dadas dessa esposa, que o cara fumava há 36 anos, bebia, ao médico com o estado patológico do paciente. Pô, o AVC que ele sofreu,
e o problema cardiovascular que ele sofreu tem tudo a ver com tabagismo de 36 anos e etilismo de 36 anos. Tinha pressão alta e ainda não tomava o remédio. Não é? Por isso explodiu o vaso lá no cérebro, acidente vascular cerebral. Pressão alta com aterosclerose associada a tudo isso que eu falei, vai dar ruim. Não é? E aí, o que a gente pode entender algumas coisas aqui? Para entender, por exemplo, o que é hipertrofia. Olha lá, do lado direito, né? Na verdade, para vocês que estão vendo aí, do lado esquerdo, eu tenho um coração aí hipertrofiado. E do outro lado, um coração normal. Coração hipertrofiado, ele vem de quem? Um coração de atleta. O coração hipertrofiado é interessante? Sim. Um coração hipertrofiado, ele precisa dar menos batimentos cardíacos por minuto para alimentar o mesmo volume de sangue do que uma pessoa sedentária. Pessoa sedentária, se ela tomar um susto, ela ataque cardíaco, de tanto que o coração dela é quase que atrofiado. Ai, meu Deus. Quem é que fica... né? Então, assim, o coração, ele precisa, ele é um músculo. Então, ele está ali desde o seu nascimento. Eu falo de constituição, porque você era um embrião de um mês, seu coração já estava pulsando. E está até hoje, graças a Deus. Mas se você não cuidar, uma hora para. Já vai parar um dia, né? Mas para mais cedo, se não cuidar. E aí, um dos benefícios é manter o sistema cardiovascular íntegro. E aí, evitar o álcool é importante. Evitar o tabagismo é importante. E fazer com que, com alimentação adequada, com exercícios regulares, é importante. Ah, professor, eu escuto isso desde sempre. Mas por que não faz? Então a decisão é de cada um, não é? Então, hipertrofia. Aumentou o número de células no coração? Hipertrofiado? Não, elas são as mesmas células. Com volume maior, com mais capacidade, com mais tonicidade. Entenda uma coisa, de massa muscular que você tem hoje, você não consegue aumentar isso aí não. Nem uma célula. Ué, mas como que eu vou fazer academia e eu vou ficar assim bem hipertrofiado? É a mesma célula com volume celular aumentado devido ao esforço e adaptação celular. Então, é isso que acontece. Agora, perca muscular, isso você vai sofrer se você não se alimentar corretamente. Se você passar por um quadro de coma, se você passar por um estado de paralisia, aí você vai ter perca muscular e não repõe, tá? Então, assim, coração é um músculo. Quanto mais atleta, mais ele vai ser exigido. E aí, uma hora ele hipertrofia. Já viu quando você vai para academia? Parece que você está com um coração aqui, um coração na cabeça, um coração na barriga. Vai morrendo, primeiro mês de academia. Aí no segundo mês, você corre 5 quilômetros, você faz um negócio meio doido, você fala assim, parece que eu não estou cansado mais. O coração hipertrofiou. Você fica fatigado, mas não fica com aquela batedeira. Parece que tem um coração em cada ouvido, um na cabeça, um na barriga, e você fala, meu Deus, vou morrer. Né? É desse jeito. Então, e a dor muscular depois? A dor muscular é por causa do exercício, que vai adaptando, esforçando a célula, uma hora o negócio melhora. Não pode continuar sedentário. Ou não invente de sedentário querer fazer aquele negócio. Chegou na academia hoje, aí o cara tá lá na esteira, né? Correndo, 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 correndo. Aí você chega lá, começa a aumentar a esteira, filho. Você vai morrer. Para com isso, você não faz isso, não. Você tá sedentário, de repente, do nada, você quer colocar seu sistema cardiovascular para trabalhar com o coração de atleta? Você vai dar um piripaque. Tem que ir aos poucos. Devagar, devagar, devagarinho você chega lá. Tá? Quando você vê que esse cara lá na academia, aquilo ali é 8, 10 anos de academia. Então, assim, não se iluda, não.
Com um mês, né? Não, é 8, 10 anos para você ter uma coisinha ali melhorzinha. Com 6 meses você já começa a ver alguma situação diferenciada no seu organismo. Mas é dedicação, né? Dedicação, dedicação. Tem aluno aqui, eu dei aula para ele em 2011, e aí ele saiu da faculdade apenas uma pessoa franzina. Eu falei, não, não tem jeito na vida não. 8 anos depois, né, eu encontrei com ele tinha entrado na academia. Rapaz, que mudança. Você tomou bomba? Primeira pergunta maldosa que a gente faz, né? Não, pessoal, 8 anos de academia, né? É óbvio que tem suplemento, você tem que tomar proteína, né? Você tem que tomar coisas para suplementar a sua alimentação. Mas você não vai tomar hormônio, que é a famosa bomba, né? Então, com isso, com o tempo, você vai hipertrofiando as coisas, vai ficando melhorzinho. O processo necessário, né, dessa transformação celular aí, essa adaptação celular é incrível, cara, né? E você precisa dela, por exemplo, você está passando por um estado nutricional favorável. Come, 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 come. É inevitável, você vai promover uma expansão territorial celular. Aí vai chegar um momento, né, que a situação favorável foi desfavorável. Você vai emagrecer. O que vai sobrar com aquele tanto de pele? Já parou para pensar nisso? É por isso que fica aquelas pelancas caindo. Então, a adaptação celular vai demorar muito, mas a apoptose, que é a morte celular programada, vai chegar tudo no lugar se você continuar mantendo o exercício físico regular. Imagina uma mulher grávida, expansão territorial. Se não passar aqueles cremes na barriga, começa até a arrebentar a estria. O que é isso? O tecido não dá conta, ele começa a rasgar. Aí é onde vem a estria. Então, mulheres, quando vocês forem engravidar, bisunta a barriga e o corpo, não deixa o trem seco, não. Pode passar. Deixa melecado. E aí deixa o negócio expandir, porque aquilo ali vai nutrindo o tecido epitelial, porque se expandir muito rápido e estiver seco, rasga. E quando volta, você vai ver o quê? Estria. Tá? E aí, quando volta, tem mulher que em 6 meses volta o corpo até melhor. Aí tem uns que não volta de jeito nenhum também. Aí precisa de uma dietinha, de uma coisinha melhorada, mas volta, né? Então, esse processo aí é necessário, transformação celular. Primeiro, expansão, mitose, e depois involução, apoptose. Apoptose é morte celular programada. Não estou precisando mais, morre. A célula vai morrendo e eu vou evoluindo. Estou precisando expandir, mitose, vai expandindo. Certinho? Então, tudo com estímulo, certo? Olha lá, o estado de saúde é quando o nosso organismo se encontra em perfeito equilíbrio, e aí a célula está em homeostasia. O que é homeostasia? Equilíbrio, essa palavra aqui, ó, homeostasia, pode ser nova para algum. Equilíbrio. Então, quando o corpo está em homeostasia, perfeito equilíbrio, no que diz respeito ao funcionamento constante do sistema orgânico e psíquico, quando ocorre qualquer alteração, ou seja, se acontece a perda desse equilíbrio, aí você vai ter doença. Então, a célula homeostasia mantém a demanda fisiológica da sobrevivência. Aí você passou por um período de adaptação celular mediante algum estímulo. Sempre é assim. A célula vai se adaptar de acordo com o estímulo que você dá a ela. Eu estou precisando um bronzeamento. Qual que é o estímulo? Radiação ultravioleta. Eu estou precisando engordar. Qual que é o estímulo? Carboidrato e lipídio. Come outra coisa não. Estou precisando emagrecer. Qual que é o estímulo? Low carb.
Tira o carboidrato da sua vida. Deixa só um pouquinho. Low carboidrato. Porque todo excesso de carboidrato foi feito para produzir o quê? Energia. Só isso. Ele é glicose no final. Glicose vira ATP para movimentar seu músculo, para movimentar sua célula, para sintetizar o hormônio. Aí eu quero queimar caloria. Caloria é o quê? Energia. Então o que eu tenho que fazer? Diminuir carboidrato. Tá vendo que se aplica até a nutrição, que não está aqui hoje, mas eles têm essa matéria também. Então quer emagrecer, filho? Low carb na vida. Com proteína. A proteína é low carb. Não tem carboidrato, tem proteína, tem aminoácido. Certo? Então, adaptação são respostas funcionais reversíveis. Então, a adaptação é reversível. Agora chega um momento do limiar. Fazendo exercício. Chega um momento que a célula rompe. Lesão muscular. Estou engordando. Chega um momento. Esteatose hepática nível 1, 2, 3, 4, 5. Rompeu o hepatócito. Necrose celular gordurosa. Cirrose hepática. Então o problema não é ter um fígado esteatótico, porque até então a esteatose é adaptação. Eu comi tanto carboidrato, eu nem sei lipídio. Eu nem como bacon. Eu nem como toucinho, nem como torresmo. Eu como, aí você vai ver um prato de macarrão, carboidrato. Arroz, carboidrato. Batata, carboidrato. O que mais? Feijão, carboidrato. Não é nada isso. Final de todo carboidrato em excesso vira o quê? Triacilglicerol. O que é isso? Gordura. É inevitável. E com um copo de Coca-Cola. Ah, mas é zero açúcar. Ferrou, tá cheio de sódio e potássio que vai afetar seu rim. Né? Então, assim, tudo equilíbrio, cara. Tudo equilíbrio. Até o momento da adaptação, fígado esteatótico. Já viu que esse cara que tem barriga de mesa? Que é barriga de mesa? Que é a barriga alta. Fígado esteatótico. Porque tem a barriguinha baixa, famosa barriga de chope, né? Coitado dos caras que bebe chope, por que fala isso? Mas tem aquela da barriga alta, que é o fígado esteatótico. Aí grau 1, só tem um pouquinho de gordura. O fígado foi feito para armazenar gordura? Não. Mas por que a gordura está lá? Você está consumindo tanto carboidrato e tanta gordura que não está cabendo mais nos adipócitos, que são as células lá da sua pele que são especializadas em armazenamento de gordura. Chegou um momento que os seus adipócitos estão todos lotados. Imagina essa sala como sendo um adipócito. Ou a sala da sua casa que está aí. Agora imagina você lotando essa sala com alguma coisa. Até eu construir outra sala, vai demorar um tempo. Enquanto isso, a gordura está onde? No hepatócito. Então, quando a demanda é maior do que o local de eu acondicionar toda essa gordura, eu vou consumindo o fígado gorduroso. Esteatose hepática, adaptação celular. Vai aumentando esse processo, o que vai acontecer? Esteatose grau 1, só um pouquinho. Grau 2, aumentou mais um tiquinho. Grau 3, grau 3, grau 4, grau 5, seu fígado não aguenta, ele rompe a célula. Se rompeu a membrana celular, o que é isso? Morte celular. Aí eu já passei da adaptação, não é? Para uma situação de lesão irreversível. Não é? Que é isso aí, ó. A lesão irreversível. O resultado das respostas celulares pode ser transformação temporária, que é a adaptação, ou desenvolvimento de uma lesão irreversível. Lesionou, aí é necrose. Não tem volta, não. Então tem um momento da celularidade adaptando ao estímulo da radiação ultravioleta. Tomou sol demais. Radiação ultravioleta estimulando o melanócito. Sol adequado. Você ficou com um bronzeamento legal, cara.
Tomou sol demais, vai virar um camarão, um pimentão. Insolação. Radiação ultravioleta em excesso, ela rompe o seu material genético, forma dímero de pirimidina. Pirimidina é o quê? Base nitrogenada do DNA. Rompe o DNA, mata a célula. Por isso, que, já viu? Fica um vermelhão, queimado e depois descasca tudo. A célula está morta. Adaptação. Melanócito. Depois passou com lesão irreversível, se insistir. Adaptação. Fígado esteatótico. Se insistir, cirrose hepática. Adaptação. Coração sedentário. Se insistir, infarto do miocárdio ao longo do tempo. Principalmente se for acompanhado de obstrução. Adaptação. O cara começou a beber. Primeiro ano não dá nada não, cara. Segundo ano, não dá nada não. 36 anos depois, acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. O cara começou a fumar. No primeiro ano já deu muita coisa. Segundo, piorou. Terceiro, já começou a aparecer alguns problemas. Pigarro. Quarto, o negócio foi piorando. 36 anos já está no lucro. Que não teve um câncer. Mas teve o quê? Pressão alta e acidente vascular cerebral. E aí, no caso dessas respostas, quando nocivas, né, você tem o quê? Pode ocorrer morte celular, como eu falei para vocês, e seguem as vias, olha lá esse esqueminha legal, da necrose e da morte celular programada. Morte celular programada, gente, não é só pelo fato da gestação, da atrofia que eu citei aqui, não. Morte celular programada é um mecanismo tão incrível que ele evita doença autoimune em você, sabia disso? Como que o seu sistema imunológico reconhece um antígeno e ataca só o antígeno, mas não te ataca? O que é antígeno? É tudo aquilo que não faz parte da sua constituição proteica, capaz de ativar seu sistema imunológico. Exemplo, uma ferpa de madeira socada no seu dedo. Você é madeira? Então não faz parte da sua constituição proteica. O que vai acontecer? Vai inflamar, vai virar um processo patológico ali até que o trem virar pulso. Uma bactéria faz parte da sua constituição proteica? Não, bactéria é bactéria, você é outro ser. Apesar da gente viver em simbiose ou em harmonia com muitas bactérias, quebrou esse equilíbrio, é o quê? Doença. E vai virar o quê? Pulso, processo infeccioso. 80% do que a gente trata no hospital, em se tratando de patologia microbiana, vem da nossa própria microbiota normal. Os outros 20% é essas coisas que a gente adquire durante a vida aí, ó. Uma coisinha que vem um Covid-19, um vírus influenza. E aí tem gente que gosta de mais coisa, né? Acrescenta um vírus de hepatite C, um vírus de hepatite D, um vírus de HIV, tudo adquirido. O resto é 80% daquelas infecções que vocês vão tratar no hospital é tudo da microbiota normal do ser humano. Infecção do trato urinário, porque vacilou, não bebeu água, não esvaziou a bexiga, a própria microbiota normal foi lá e causou a infecção. Tá? E aí a apoptose, como eu ia falando, ela evita doença autoimune. A célula que reage contra você, ela passa por um processo de seleção química. Coloca a mão aqui no meio do peito, não tem um osso aí que chama externo? Embaixo desse osso aí tem um órgão que chama timo. Parece duas massinhas de gordura. Quando você arranca o coração da galinha, né, quando você arranca ali qualquer coração, você vê uma massa gordurosa em cima do coração. Fala assim, nossa, esse aqui estava gordo, hein? Comeu muita ração. Aquilo ali é timo. Aquela massinha que fica em cima da horta ali, ó, timo. Para que serve o timo? Para fazer seleção química. É por isso que você tem linfócito T. O T vem de timo.
que ele passou por um processo de reconhecimento de antígeno. Ele reconhece aquilo que faz parte da sua constituição proteica para não te atacar. O dia que ele te atacar, você vai ter uma doença autoimune. Artrite reumatoide autoimune, lúpus eritematoso sistêmico autoimune, diabetes autoimune, gastrite autoimune, como a gente vai ver aqui na unidade 1 também, ou 2, não sei. Ou seja, perdeu o equilíbrio. Da onde que vem essa autoimunidade? Toda célula que reage contra você, ela tem um mecanismo genético, você tem um mecanismo genético que faz com que essa célula automaticamente entre em apoptose, morte celular. Então, reagiu contra você, a célula morre. Não, pessoal, mas então por que existe doença autoimune? É simples. As radiações que você é exposto dia a dia, ultravioleta, as ações mutagênicas de tudo aquilo que você ingere, tudo aquilo que você absorve, uma hora lesiona o seu DNA. Se lesionar o gene da apoptose, aquela célula está liberada. Se ela sofrer uma mutação carcinogênica, ela vai expandir. Até o câncer é evitado pela apoptose, sabia disso? Mas como que isso adquire? Ah, beleza, quem nunca pegou um copinho de plástico, aqueceu? A pessoa nunca aqueceu um copinho de plástico, não? Quem já tomou cafezinho quente em um copinho de plástico? Poliestileno, quando aquecido, libera uma substância carcinogênica, que não vai ter problema nenhum para você hoje, mas ao longo do tempo, câncer de intestino. Quem nunca? Comer um churrasquinho na brasa é bom, né? É o preferido. Eu gosto mais. Deixar o como todo dia. Mas a gordura, quando cai a gordura na brasa, faz aquele fumacinha, que é algo que nos atrai. Aquela defumação da carne é carcinogênica. E a gente come aquilo ali com a boca cheia de água. Ao longo do tempo, haja adaptação celular. Uma hora rompe um gene de apoptose e você libera a célula para ativar proto-oncogene. Sem apoptose, o proto-oncogene causa o quê? Câncer. Porque com a apoptose, o dia que ele for ativado, está lá, morte celular programada. Você não vai prosperar. A apoptose é isso, ó. Então a célula pode seguir dois caminhos. Apoptose, morte celular programada, ou necrose. E aí a célula vai romper uma membrana, né? Como você está vendo aqui, ó. Olha, a apoptose, ela involui e desaparece, é absorvida. Necrose, ela rompe a membrana por algum motivo e morre. Fixado esse conceito de apoptose e necrose? Então, olha lá. A via de morte celular é programada e controlada intracelularmente através da ativação de enzimas que degradam o DNA nuclear, as proteínas citoplasmáticas. Cara, é por isso que você não pode obstruir a sua coronária de jeito nenhum. E infarto não acontece só no coração, não, viu? Pode acontecer no intestino, em outras partes do seu organismo também. Que é infarto? Quando o tecido é privado de oxigenação, vai infartar. Aí você pensa que obstrui só a artéria coronária, pode obstruir carótida da isquemia cerebral. Pode obstruir a artéria mesentérica e dar infarto intestinal. Certo? Dentro desse contexto aí, quando eu privo a célula de oxigênio, que é o que acontece nos processos de obstrução cardiovascular, a célula vai ficar desesperada para produzir o que? ATP. Imagine você, o músculo para contrair gasta ou não gasta energia? Morcego, Drácula, né? O pessoal que está online não entendeu nada, né? Então, beleza. Olha só, pessoal. Aqui entrou um morceguinho aqui, mas já saiu. Olha só. A célula, quando ela é privada de oxigenação, o músculo precisa de oxigênio para produzir o quê? ATP, adenosina trifosfato. Como que eu produzo ATP? Eu pego a molécula de glicose, quebro a molécula de glicose e produzo ATP. Já pensou no lixo que isso vira?
eu quebro C6H12O6. Lembra disso aí? O que é C6H12O6? Glicose. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio ligados. Quando eu rompo as ligações hidrogênio-carbono, hidrogênio-oxigênio, carbono-carbono, eu libero energia para alimentar uma outra molécula que chama ATP. Então imagina você quebrando molécula por molécula, captando a energia da molécula, carregando suas baterias que chama ATP. E aí eu pego essa energia para fazer síntese proteica, síntese de hormônio, contração muscular. Então eu preciso de ATP. Para ter ATP eu preciso de glicose. Mas quando eu quebro a molécula de glicose, como eu falei, sobra carbono, hidrogênio e oxigênio. O carbono mais o oxigênio se liga formando CO2. Como que você elimina isso? Respirando. CO2 cai no pulmão, vai embora, pela expiração. Por isso que vocês vão fazer um exame muito pertinente, pessoal aí da enfermagem, da fisioterapia, quando interna em UTI, vão fazer um exame que chama gasometria. A gasometria eu vou mensurar a quantidade de oxigênio que tem no sangue. E se está ou não suficiente para suprir a necessidade orgânica daquele cidadão. Então, carbono e oxigênio se liga, vira CO2 e vai embora. E o H+? Como que eu elimino ele? Carbono e oxigênio virou CO2. Sobrou hidrogênio, H+. Isso é o que a gente chama de radical livre. Se eu não neutralizar, o que ele faz? Mata a célula, necrose. E como que eu neutralizo o H+? O oxigênio chega, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio vira o quê? Água. Resolvi o problema da acidose metabólica do seu organismo. Porque o que é ácido, segundo Lewis da química? Toda substância que libera H+. Então, quando eu quebro molécula de glicose, eu vou produzir lixo, CO2 e lixo, H+, que é ácido. Se eu não neutralizar o ácido, você vai morrer de acidose metabólica, necrose celular. Sem falar que H+ com CO2 dá o quê? Ácido carbônico. O sangue vai ficar cheio de bolhas. Embolias importantes também. E olha só, quando você priva o oxigênio em um tecido muscular cardíaco que está aí contraindo o tempo inteiro, você está pensando seu coração bater? Mas está aí, ó. Só nessa aula aqui ele deve ter dado mais de 30 mil batimentos até agora. No mínimo. E aí, você está aí gastando energia. Se começar a faltar oxigênio, ele vai parar de bater? Não. Mas vai produzir ATP. E aí os átomos de hidrogênio, a sua célula joga em cima do piruvato, lá na via de Krebs. Ou antes da via de Krebs ainda. Molécula de glicose entra, quebra 2 em moléculas de piruvato. Depois entra no ciclo de Krebs e destrói aquele trem tudo, virando ATP. Então sobrou H+, se eu não tenho oxigênio, eu pego H+, e jogo no piruvato, formando ácido lático. Por isso que quando o cara está em acidose metabólica, o que aumenta nele? Ácido lático, lactato arterial. E aí o que acontece? Chega um momento que eu estou produzindo tão pouco ATP que o coração começa a ficar fraco. E aí eu preciso, para contração muscular, pegar cálcio, jogo o cálcio no músculo. Jogo cálcio e ATP, e o músculo contrai. Depois eu tenho que retirar o cálcio, porque senão ele vai ficar contraído. E aí com gasto de ATP eu retiro o cálcio. O músculo relaxa. Então olha o tanto de ATP. ATP mais cálcio, contrai. ATP, tira o cálcio, relaxa. E onde vai esse cálcio? O cálcio joga lá no músculo, depois ele retorna para o complexo de Golgi. Se eu não fizer isso,
se eu deixar o cálcio lá no músculo, ele vai ativar enzimas proteolíticas que vai degenerar o músculo, necrose celular. Então, por isso que uma pessoa que está infartando, ela começa a sentir uma dor, lactato arterial, dando cãibra, angina. Depois essa dor vai irradiando, vai aumentando. Passa por quadro de necrose. E por fim chega um momento que necrosou tanta coisa que o coração já não dá conta. Para. Então, apoptose vocês entenderam. E necrose também. Então a necrose, a membrana celular, perdão, a apoptose, a membrana celular permanece íntegra. O que difere é bastante da situação de necrose, que a membrana se rompe. Também apresenta alteração estrutural para que a célula seja reconhecida como um alvo fagocitário, ou seja, a célula de defesa vai lá e absorve aquele negócio, fagocita. A célula é eliminada rapidamente, de maneira a não dar tempo do seu conteúdo extravasar e causar reação inflamatória, que é essa que eu te falei, da necrose, que pode assemelhar-se à necrose tecidual. A célula necrótica não consegue manter a integridade da membrana plasmática. Se rompeu a membrana, já era a célula, extravasando seu conteúdo, e entram na corrente circulatória, podendo ser detectada, e aí gera uma reação em cadeia, porque o ativo interferon alfa, interferon gama, interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6, se decorar estão. Mas com o tempo vocês vão entrando com isso aí na cabeça ao longo dos anos da formação. Ative isso tudo e aí você vai ter um rubor, inchaço e inflamação. São os sinais cardinais da patologia. Aí começa a ter dor, febre, um monte de coisa. Ocorre alteração morfológica devido à ação progressiva das enzimas presentes e a célula necrótica não consegue manter a integridade celular. Por isso, se desfaz, vira pus, literalmente. Ao virar pus, aí vira um edema, perca da função celular e já não tem mais sentido. Dependendo da região necrosada, você literalmente perde a funcionalidade do órgão. É aquilo que vocês já ouviram falar. Dependendo da extensão do infarto, você só precisa de para o coração nunca mais voltar a bater. E, cara, isso é genético. Então, tem pessoas que tem 1, 2, 3 infartos e volta. Tem pessoa que só dá um, já era. Dependendo do local e da lesão, se foi extenso ou não. E tem pessoa que é programada para morrer. Só pode. Você vai lá, salva o cara do infarto, ele vai para UTI, fica lá um mês, sai da UTI, vai lá e pega outra doença e morre por outra doença. A morte bateu na porta, né? Só pode. E ocorrem alterações morfológicas devido à ação progressiva de enzima presente nas células que sofreram a lesão. Assim que a célula morre, ela entra num processo progressivo de degeneração. A necrose é sempre patológica, porque nenhuma célula quer necrosar. Necrosa porque algum quadro patológico extrapolou o limiar dessa célula, ela não suportou, rompeu a membrana e já era. A apoptose pode acontecer também em processos fisiológicos normais do organismo, como eu exemplifiquei para você. Um processo gestacional, a involução do processo gestacional. Processo de obesidade, a involução por um processo de emagrecimento. Eu vou precisar da apoptose. E também a adaptação do meu sistema imunológico à minha própria constituição, evitando doenças autoimunes. Reagiu contra a apoptose celular nessa célula de defesa, porque se eu liberar ela da seleção química, ela vai me causar doença autoimune. Então, os conceitos que hoje ficaram
né, bem claros e vão ficar mais ainda, são as adaptações celulares antes da necrose. Exemplo, atrofia. O que é atrofia? Quando uma célula não é estimulada por N motivos, ela vai atrofiar. Uma pessoa que sofreu uma lesão na medula espinhal, perdeu o sistema motor das pernas. O que vai acontecer com a perna dela? Vai atrofiar, né, os músculos, né, da coxa, né, os músculos da perna como um todo. A pessoa sofreu um processo de degeneração por um AVC, esse caso aí. Você acha que esse cara, depois do AVC, ele não vai atrofiar? Ele vai perder o quê? Controle muscular. Certo? Então, atrofia, ela está presente quando falta estímulo. Ocorre a redução do elemento celular por baixo estímulo celular. Diferente da hipertrofia. A hipertrofia, a gente citou alguns exemplos. Olha lá. Geralmente é causada por uma exigência maior da demanda. Estava sedentário, comecei a exercitar e eu vou começar a hipertrofiar os meus órgãos, tecidos, músculos, tá? Então, sem aumento de célula. Hipertrofia não tem aumento de número de células, tem aumento de volume celular. Porque o próximo ali, ó, hiperplasia, é aumento do órgão por causa do aumento da célula. Aí já um processo pode ser maligno. Então, hipertrofia aumenta volume do órgão por causa que aumenta o volume da célula mediante ao esforço. Agora a hiperplasia não, ela aumenta o número de células e por causa disso aumenta o número, o volume do órgão. Exemplo, hiperplasia de próstata masculina. Não é? Sendo benigna ou maligna, vai inchar a próstata e vai causar um monte de patologia no cara. Resultado, tem que fazer cirurgia, tem que tirar a próstata, porque senão o cara não consegue nem urinar. Por quê? Da bexiga passa a uretra e a uretra do masculino ela é envolvida pela próstata, na base da bexiga. Então tem homem que tem uma hiperplasia de próstata que ele fica com volume de urina dentro da bexiga e não consegue esvaziar. Resultado, infecção urinária, dor, né? Então, série de patologia por causa da hiperplasia prostática. Um exemplo, tá? Então a hiperplasia ocorre crescimento do tecido por aumento do número de células e não apenas o tamanho da célula, e sim, né, isso ocorre pelo excesso, né, estímulo excessivo em sua atividade, levando à mitose celular, ou seja, hiperproliferação celular. A hiperplasia pode ser fisiológica, também eu posso beneficiar dela, né, ou patológica. Exemplo de hiperplasia fisiológica: crescimento, gestação, crescimento ósseo, crescimento tecidual, expansão territorial. Isso é hiperplasia. Aumenta o órgão com proliferação celular, é por isso que você cresce. Patológica, hiperplasia de próstata, tá bom? Glândula mamária, né, tá lá também, ó. Processo hormonal que estimula não somente a expansão e o acondicionamento do útero feminino, mas também o pós-parto, que seria aí a hiperplasia das glândulas mamárias. E a metaplasia é o caso do fumante que eu falei. O cara está fumando, o pulmão foi feito para receber fumaça? Não. Uma hora vai ter transformação. A transformação de um tecido colunar ciliado, que foi feito para movimentação de muco do pulmão, alvéolo, que de vez em quando você arranca isso em forma de um pigarrozinho. E aí esse é o primeiro sinal e sintoma do fumante, como ele perde os cílios,
que o pulmante fica? Com pigarro crônico, já viu? O tempo inteiro. E tossindo. Porque o muco começa a escorrer, traqueia abaixo, e vai incomodar. E ele fica... o tempo inteiro. Depois começa a... Já perdeu os cílios. Depois começa a perder o quê? A célula colunar, e essa célula começa a ser substituída por tecido epitelial estratificado, que é o mesmo da pele. Metaplasia. Ocorre a transformação de uma célula ou tecido em outro com característica diferente. O tecido epitelial não foi estratificado, não foi feito para estar lá na traqueia. Mas por que foi parar lá? Por causa do constante hábito da fumaça passando por ali. Tá? Pode citar como exemplo quando nas vias respiratórias, devido a uma irritação crônica causada pelo fumo, seu epitélio pseudoestratificado ciliado se transforma em epitélio escamoso, que é o mesmo da tecido epitelial. Certo? Exercitando o aprendizado. Olha lá, exercitando o aprendizado. Segundo Claude Bernard, a célula do organismo humano possui a propriedade autorreguladora de manter o seu estado de equilíbrio, de suas variáveis internas essenciais, seu meio ambiente interno. Com base em seu conhecimento sobre o equilíbrio interno do organismo, assinale a alternativa que está correta na denominação dessa propriedade. Pessoal, o que eu falei que é o equilíbrio celular? Qual a palavra bonita que eu ensinei para vocês? Equilíbrio celular. Ou equilíbrio de qualquer coisa. Homeostasia. Tá? Então é a letra E. Certinho? Primeira questão lá do sopra-aula. Segunda. As mudanças nas condições do ambiente celular podem levar as células à resposta adaptativa. Observe a imagem a seguir que representa dois tipos de adaptações celulares e assinale a alternativa que define esses dois tipos. Esse primeiro tipo aqui é o que, gente? Hipertrofia. Aumento do volume do órgão mensurado pelo aumento do volume celular mediante a esforço físico. E do outro lado? Atrofia. Perca de massa muscular devido à falta de estímulo. Qual que é a letra aí? Letra C. Tá? Então, a letra C